Livros do pastor Jorge Linhares. Autor dos best-sellers Águia ou Galinha, Bênção e Maldição e mais de 140 outros títulos tratando de assuntos diversos envolvendo situações do dia a dia. O pastor Jorge Linhares traz até você livros que têm impactado milhares de vidas. Conheça os livros do pastor Jorge Linhares acessando o site editoragetsemane.com.br. Getsemane Records. A Getsemane Records tem uma proposta concreta para você que sonha em gravar um CD. Um estúdio completo equipado com a mais moderna linha de aparelhos e um grupo de profissionais altamente capacitados. Grave seu CD conosco. Condições de pagamento especiais e opções de planos adequadas ao seu orçamento. Venha conversar com a nossa equipe. Getsemane Records, concretizando sonhos para abençoar vidas. Majestade. Seja louvado, nosso Rei. O primeiro CD de Isabela Linhares, gravado ao vivo na Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte. Adquira já o seu nas melhores livrarias ou ligue agora para 31 3491 2266 ou acesse www.editoragetsemane.com.br. Livros que não podem faltar em sua biblioteca. Os maiores best-sellers do pastor Jorge Linhares. Bênção e Maldição. O livro que ensina como palavras abençoadoras podem produzir uma vida próspera em todas as áreas e sem maldição. Águia ou Galinha. O desafio está posto. Como você tem vivido? Como águia ou galinha? A escolha é sua. Bênção e Maldição, Águia ou Galinha. Adquira já o seu. Ligue agora mesmo para 31 3491 2266 ou acesse www.editoragetsemane.com.br. Lucas capítulo 5, um texto que os irmãos já ouviram centenas de pregações, mas sempre tem uma coisinha a mais. Diz a palavra de Deus assim: e aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Jesus, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, passou a ensinar de dentro do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. É a palavra de Deus. Sempre eu
Nestes anos que eu conheço Jesus, conheço um pouco, eu sempre aprendi de Jesus como príncipe, como rei, pastor, lírio dos vales, estrela da manhã. Sempre aprendi vários sinônimos do que Jesus representa e representava. Foi maravilhoso isso. Mas nesse texto, Deus me falou uma coisa que eu já compartilhei em vários lugares. E a minha oração mudou muito com respeito a esse texto. Porque eu vi um outro aspecto da pessoa de Jesus. Eu vi um outro Jesus que eu não conhecia. E nós, muitas vezes, erramos por não conhecer a Jesus. Muitas vezes nós cometemos erros contra a pessoa que nós amamos, até querendo agradá-la. Eu me lembro uma vez que eu fui para os Estados Unidos numa igreja, e chegando lá, como bom mineiro, aquela missionária que me recebeu, ela sabia que eu gostava de um cafezinho. Ela tinha ido à minha casa, tinha almoçado, e no final alguém disse, ela quer um cafezinho? Eu falei, lógico. E ela tomou o café lá em casa, me viu tomar o café, e agora eu estava na casa dela, e ela querendo me agradar, ela mandou preparar um café. E ela fez o cafezinho para mim, e eu pensava no café como o café da minha casa. E depois que nós almoçamos, daí a pouco veio o café. E ela pôs o café, pôs açúcar e colocou 2 pedras de gelo. E eu fiquei admirado. E ela falou que é mais gelo. E eu tomei pela primeira vez uma das coisas que mais eu odiava, que é café frio. Tomei café com gelo. E tinha que fazer uma cara boa. Porque ela queria me agradar. Mas ela não sabia como me agradar. Ela não me conhecia. Ela teve um contato comigo, mas não sabia exatamente como eu gostava. Assim, muitas vezes, somos nós com respeito a Jesus. Você pode fazer coisas pensando que está agradando o Senhor e não está. Pensando que está fazendo o máximo e muitas vezes é o mínimo. E nesse texto aqui, olha que coisa maravilhosa que está aqui. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É algo que nós não estamos acostumados, porque Jesus Cristo estava sendo apertado pela multidão. Jesus estava sendo pressionado ali, dado o grande número de pessoas que queriam ouvi-lo. Era muito importante aquilo que Jesus fazia. E de repente ele viu 2 barcos. E um dia eu parei para pensar sobre isso aqui. Jesus, ele ensina uma lição aqui maravilhosa. Porque ele não tinha visto uma fragata. Ele não tinha visto um iate. Ele não tinha visto um barco abarrotado de peixes. Jesus Cristo viu 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E um dia Deus falou comigo claramente nesse texto. Não era algo em que pudesse impressionar Jesus, humanamente dizendo, matematicamente dizendo. Seria a mesma coisa eu estar num palácio, sendo recebido por um governador. Seria a mesma coisa estar aqui, olha, falando para vocês, e de repente,
diante de tantas pessoas, eu olhasse e visse alguém do lado de fora, por exemplo, um cameraman, de repente um zelador, alguém que está limpando o que nós sujamos, e eu deixasse esse microfone, deixasse essa plataforma, deixasse esse momento aqui, e fosse até uma pessoa que estivesse ali fazendo a limpeza. Vocês ficariam assustados. Vocês olhariam para mim e diriam, mas por que o pastor nos deixou aqui? Por que o pastor saiu, deixou a multidão e foi atender uma zeladora que de repente está com a vassoura, ajuntando lixo, que está ali pondo os papéis, os copos vazios dentro de um saco de lixo? Foi isso que Jesus fez. A multidão o pressionava, a multidão o apertava, a multidão estava ansiosa por ouvir as suas palavras e os seus sinais. E de repente Jesus, ele deixa aquela multidão e vai em direção a 2 barcos, 2 pessoas, vários pescadores, 2 grupos, melhor dizendo, que estavam fracassados, que tinham trabalhado uma noite toda, e Jesus começa um projeto para um novo amanhecer. Jesus começa um projeto, e os pescadores não esperavam isso. Eles não imaginavam o que iria acontecer no outro dia, como talvez alguém aqui não imagine. Mas o que me impressiona é que Jesus, ao ver os 2 barcos, ele vai em direção a estes barcos e entrando em um dos barcos. Esse aspecto da pessoa de Jesus que me impressionou. Jesus não foi convidado. Os pescadores não estavam dando atenção a ele. Os pescadores não gritaram, Jesus, vem em nosso socorro. Não. Os pescadores nem sabiam quem era Jesus. Eles não tinham visto milagre algum de Jesus. Mas Jesus se intrometeu ao ver pessoas derrotadas. E eu percebi na Bíblia que Deus, ele sofre com a nossa derrota. Eu percebi que em muitas situações, Jesus Cristo, ele sente a dor dos fracassados. E que Jesus Cristo, muitas vezes, sem ser convidado, ele quer se intrometer na nossa vida. Eu deixar uma festa onde está tendo um churrasco, onde está tendo ali uma grande recepção, e ir para a casa de uma irmãzinha que está tendo um culto, que está tendo ali uma coxinha, uma empadinha, uma linguiça frita, Minas Gerais. Eu saí de um ambiente completamente sofisticado e ir para um lugar. Olha, gente, eu tenho que ir embora, não posso esperar. Mas, pastor, vai ter uma grande festa agora que vai começar o churrascão. Sabe quem vai chegar? E eu dizer, não, eu tenho que ir porque tem uma irmãzinha que tem um culto na casa dela. E eu prometi a ela que eu iria lá. As pessoas não vão entender, mas foi exatamente isso que Jesus fez. Ele deixou a multidão e foi para um grupo pequeno, e Jesus Cristo, ele assume o controle naquele momento, entrando em um dos barcos, porque os pescadores lavavam as redes. Ele assume o controle sem ser
chamado. E depois desse texto aqui, eu passei a orar e a dizer assim: Deus, eu preciso da tua intromissão na minha vida, mesmo quando eu não te chamar, mesmo quando eu não te reconhecer como aquele que pode trazer a solução para a minha vida.